Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric e sou membro do PET Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas. E vamos para mais uma aula de Química sobre corrosão de metais e pilhas. Mas antes de seguirmos para o assunto, não se esqueça de dar o joinha e de nos seguir no canal. Quando falamos sobre corrosão, a primeira coisa em que pensamos é a corrosão de metais, principalmente a do ferro, gerando a ferrugem. A corrosão é um termo utilizado para se referir ao processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural de algum determinado material. E ela está muito presente em nossa sociedade e representa grandes perdas econômicas, pois todo tipo de corrosão está relacionada à diminuição de tempo de vida de um determinado material. A corrosão dos metais é um processo natural, resultante geralmente de reações de oxirredução ou corrosão eletroquímica. Nesse processo, os metais sofrem desgastes por causa da ação de agentes naturais, como o oxigênio presente no ar. Mas como ocorre a corrosão? A corrosão é um processo de oxirredução, ou seja, um material, no caso o metal, sofre oxidação, significando que este metal perde elétrons, e outro metal sofre redução, ganhando esses elétrons. Para sofrer oxidação, o metal deve apresentar um potencial de redução maior que o material que entrou em contato com ele. Quanto maior o potencial de redução, maior a chance desse metal ser oxidado. Por exemplo, se o zinco, que possui um potencial de redução igual a menos 0,76, entrar em contato com o ferro, que possui potencial de redução igual a menos 0,036, o ferro será oxidado e o zinco sofrerá a redução. Nesse caso, teríamos a corrosão do ferro. Essas equações representam esses dois processos, o de oxidação do ferro e da redução do zinco. Dessa forma, para saber qual material passará por oxidação ou redução, é necessário conhecer os potenciais de redução ou de oxidação de todos eles. Essa tabela é utilizada para saber o potencial dos metais, e quanto mais negativo o potencial de redução, maior a chance dele ser reduzido. Existem 3 formas do meio agir sobre metal, ou um material, degradando ele. Por isso, a corrosão é classificada em eletroquímica, química e eletrolítica. Mas antes de começar a falar dessas formas, vamos introduzir alguns conceitos. O primeiro é o eletrodo, que ele é mais comumente chamado por polo, que de maneira geral é a parte terminal utilizada para conectar um circuito elétrico a uma parte metálica ou não metálica ou solução aquosa. A eletrólise. A eletrólise é a reação química de oxirredução provocada pela passagem da corrente elétrica. Reação de oxirredução são reações químicas em que ocorre a oxidação de material e a redução de outro. Outros conceitos são o ânodo, que é onde as espécies são oxidadas. É um eletrodo ou polo carregado positivamente, pelo qual elétrons deixam um dispositivo elétrico. Um cátodo é o eletrodo de uma célula eletroquímica na qual ocorre a redução ou ganho de elétrons. Com esses conceitos, podemos seguir para as classificações das corrosões. A primeira delas é a corrosão eletroquímica. É o tipo de corrosão mais comum, pois é a que ocorre com os metais, geralmente na presença de água. Ela pode se dar de 2 formas principais. A primeira é quando o metal está em contato com o eletrólito. E um eletrólito
é uma solução condutora ou um condutor iônico que envolve as áreas anódicas e catódicas, ou seja, os polos positivos e negativos ao mesmo tempo, formando uma pilha de corrosão. Por exemplo, a formação da ferrugem é um exemplo de corrosão eletroquímica. O ferro, ele se oxida facilmente quando exposto ao ar úmido, oxigênio e água. Essa oxidação resulta no cátion ferro 2+, formando o polo negativo, aquele que perde elétrons da pilha. Então temos o ânodo representado por esta equação. E entre os vários processos de redução que podem ocorrer, o mais significativo é a da água. Então, no cátodo, temos essa equação, que é a redução da água. Enquanto os cátions de ferro 2+, migram para o polo negativo, o cátodo, os ânions OH- migram para o polo positivo, o ânodo, e ocorre a formação de hidróxido ferroso. Na presença de oxigênio, esse composto é oxidado a hidróxido de ferro 3, que depois perde a água e se transforma em óxido de ferro 3, monohidratado, que é um composto que possui a coloração castanha avermelhada, isto é, a ferrugem que a gente conhece. Ainda em corrosão eletroquímica, a segunda forma é quando dois metais são ligados por um eletrólito, formando uma pilha galvânica. Por exemplo, se colocarmos uma placa de cobre e uma de ferro, ambas mergulhadas no eletrólito neutro, e colocar essas placas em contato, formando um circuito elétrico, cada placa se tornará um eletrodo, ou seja, um polo. O ferro será o ânodo, oxidando-se e perdendo elétrons, que migram para o cátodo, a placa de cobre, que é reduzida. O ânodo sofrerá o desgaste, formando a ferrugem no fundo desse recipiente. A próxima classificação é a corrosão química, que é o ataque de algum agente químico diretamente sobre determinado material, que pode ou não ser metal. Ela não precisa da presença de água e não há transferência de elétrons, como na corrosão eletroquímica. Por exemplo, despejar ácido sulfúrico no zinco metálico. Ocorrerá a corrosão desse metal. E a terceira classificação é a corrosão eletrolítica, que é um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Esse processo não é espontâneo, ao contrário dos outros tipos de corrosão. Nas outras duas, ocorria pelo contato da água ou quando as placas metálicas eram colocadas em uma solução condutora. Já nessa, para ocorrer a corrosão, é necessária uma corrente elétrica externa para a corrosão ocorrer. Por exemplo, isso acontece muito em tubulações de águas e de petróleo, em canos telefônicos e de postos de gasolinas. Com essas diversas formas de corrosão, as indústrias têm preocupação de não perder seus materiais devido a essas degradações. Por isso, buscam meios de evitar que isso aconteça. E uma das formas de evitar a corrosão é através da pintura, cobrindo a superfície metálica com uma camada de tinta para evitar o contato do ar e da umidade com o metal. Esse tipo de procedimento é utilizado em carros, aviões, portões, entre outros. Outro método é o de proteção de um metal no qual se utiliza revestimento de polímero orgânico, ou seja, plástico, para recobrir uma peça metálica. Esse tipo de procedimento ele é utilizado, por exemplo, em tanques para armazenamento de água ou combustível,
filtros de embarcações e válvulas para condução de água potável. Outra forma de proteção é a galvanoplastia, que é uma técnica que consiste em cobrir uma peça de metal com outro metal diferente por meio do processo de eletrólise. Trata-se de uma técnica muito utilizada em revestimento com estanho de latas de ferro, revestimento de chaves com níquel cromo ou revestimento de um anel de latão com ouro, que é proteger um metal precioso com um metal mais fraco. Vamos agora falar sobre pilhas. Toda pilha é um dispositivo em que ocorre uma reação espontânea de oxirredução, que gera corrente elétrica, que, por sua vez, é aproveitada para fazer algum equipamento funcionar. Em uma pilha, como os elétrons partem de um componente e chegam até outro, forma-se uma corrente elétrica, que é capaz de fazer funcionar diversos dispositivos eletrônicos. Para explicar o funcionamento de uma pilha, vamos utilizar uma das primeiras pilhas construídas, que é a pilha de Daniell. Nesta pilha temos um ânodo de zinco, formado por uma placa, imerso em uma solução formada por água e sulfato de zinco. A placa de zinco, ao sofrer oxidação, libera elétrons, formando o cátion Zn2+, que permanece na solução. Com isso, a placa tem seu tamanho diminuído e a solução fica com excesso de cátions. Um cátodo de cobre, que é formado por uma placa imerso em uma solução formada por água e sulfato de cobre. Na solução, existem cátions de cobre, os quais, ao receber os elétrons vindo do ânodo, transformam-se em cobre sólido e se unem à placa. Com isso, a placa tem seu tamanho aumentado e a solução fica com deficiência de cátions. Uma ponte salina, formada por uma solução de água e cloreto de potássio, que possui cátions de potássio e ânions cloreto. Durante o funcionamento dessa pilha, os cátions da ponte salina eles deslocam-se para a solução do cátodo. E os ânions da ponte salina deslocam-se para a solução do ânodo. Ou seja, a ponte salina é uma ligação que existe entre o polo positivo e o polo negativo de uma pilha. Lembrando que polo também pode ser chamado de eletrodo. E também possui um fio condutor que conecta o ânodo ao cátodo. Ou seja, no ânodo, a placa é oxidada e libera cátions na solução. Essa solução passa a ter cátions em excesso e a placa diminui seu tamanho. No cátodo, a placa reduz e coleta os cátions presentes na solução. E essa solução fica com poucos cátions presentes. E a placa aumenta de tamanho. Agora uma dica importante. No ânodo ocorre oxidação, vogal com vogal. No cátodo ocorre redução, consoante com consoante. Certo? Componentes de uma pilha qualquer. Em toda pilha encontramos o ânodo, que é o polo de pilha que sofre o processo de oxidação, aquele que perde elétrons, um cátodo, que é o polo da pilha que sofre o processo de redução, aquele que recebe elétrons, e um condutor de elétrons, que é o material por onde os elétrons percorrem o caminho do ânodo até o cátodo. No mercado, encontramos diversos tipos de pilha. Uma delas é a pilha comum, que foi a primeira pilha desenvolvida sem a presença de soluções. Ela trata-se de uma pilha capaz de produzir uma voltagem em torno de 1,5 volts
e apresenta os seguintes componentes: o ânodo, que é formado por uma placa de zinco metálico, o cátodo, formado por uma pasta de dióxido de manganês, cloreto de amônio, água e amido. Trata-se de uma pilha muito utilizada em brinquedos e dispositivos eletrônicos em gerais. Outra pilha é a pilha alcalina, que trata-se de uma pilha que apresenta o mesmo padrão de estrutura da pilha comum. O diferencial dela está na composição do ânodo e do cátodo. É capaz de produzir uma voltagem em torno de 1,5 volts e apresenta os seguintes componentes: um ânodo, geralmente formado por placa de zinco, cádmio e outros metais. Cátodo, formado também por uma mistura pastosa de óxidos de alguns metais, mas com a presença de cloreto de potássio em vez de cloreto de amônio. Essa pilha apresenta as mesmas as aplicações da pilha comum. A pilha de lítio e iodo é uma pilha alcalina capaz de produzir uma voltagem em torno de 2,8 volts e apresenta o seguinte componente: um ânodo, formado por uma placa de lítio, e um cátodo, formado por um complexo de iodo. Essa pilha é utilizada em aparelhos de marca-passo, por exemplo. Essas são algumas pilhas que podemos encontrar. Vamos falar agora sobre células galvânicas. Sei que você pensou por um momento que essa célula tivesse alguma ligação com a biologia. Mas a palavra célula aqui, ela se refere à menor estrutura responsável pelo processo de uma pilha. A gente vinha estudando reações redox e vimos que para o material se oxidar, outro precisa se reduzir, através de reações de transferência de elétrons. Se o material que sofre redução for ligado a outro material que sofre oxidação através de um fio, os elétrons vão sair de um para o outro através desse fio. E elétron caminhando em um fio é corrente elétrica. Uma célula galvânica ou voltaica é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica, sendo usado um dispositivo como baterias ou célula de combustível para gerar energia elétrica. Essa é a diferença entre a célula eletroquímica, porque elas ocorrem espontaneamente. Já as galvânicas necessitam de uma excitação de um dispositivo para gerar energia. Então, para não esquecer, ânodo é o polo negativo, cátodo o polo positivo. No ânodo ocorre oxidação, no cátodo ocorre redução. Os elétrons vão para o polo positivo. Os ânions migram para o ânodo. Os cátions migram para o cátodo. Agora vamos resolver um exercício. Na célula eletroquímica, representada pela equação abaixo, temos: é correto afirmar que a. Os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel. B. O cátodo é o eletrodo de níquel. C. O eletrodo de prata sofre desgaste. D. A prata sofre redução. E. A solução de níquel irá se diluir. Esta reação é formada pelas duas semi-reações que ocorrem nos polos. Assim temos o seguinte: a letra A ela é incorreta porque o níquel perdeu elétrons e a prata ganhou elétrons. Os elétrons fluem do níquel para a prata. A letra B é incorreta porque o cátodo é o eletrodo de prata. C é incorreta porque, visto que os íons prata recebem elétrons, são formados mais átomos de prata metálico que se depositam sobre o eletrodo de prata. Assim, o polo de prata não sofre desgaste,
Pelo contrário, sua massa aumenta. A letra D. A letra D está correta, porque a prata ganhou elétrons, sofrendo a redução. E a letra E está incorreta também, porque o níquel do eletrodo recebe elétrons e forma mais íons de níquel para ficarem na solução. Essa solução terá sua concentração aumentada.